Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pontos encaixados. Bom, para explicar melhor para você, eu vou mostrar o exercício da aula passada, onde eu vou relembrar o que fizemos, né? Nós trabalhamos aqui os pontos regulares, onde você pôde treinar e perceber a importância do espaçamento, né? De a gente trabalhar a questão do mesmo espaço entre os pontos, para visualmente ficar mais bonito na nossa mandala, e também questão da coordenação motora e equilíbrio na hora de pontilhar, né? Nós pontilhamos em cima da linha, trabalhamos essa questão da coordenação para que os pontos saíssem retos e também com o mesmo espaço entre eles. Trabalhamos também o ponto decrescente. Esse ponto decrescente é bastante utilizado nas pétalas, e eu quero que vocês percebam aqui no círculo que nós fizemos, onde eu falei que esse círculo, ele é o começo de uma mandala, né? Ele pode ser o miolinho, né, da mandala que você vai começar a fazer. Percebam aqui que nos pontos regulares não há nenhum padrão de encaixe entre os pontos, né? São dois padrões bonitos que ficam perfeitos para começar uma mandala, tanto começar com pontos regulares quanto com pontos encaixados, que nós vamos aprender na aula de hoje. Mas eu quero que vocês reparem nesse pontilhado, para que depois vocês possam ver a diferença de um ponto encaixado, tá bom? Então eu separei aqui mais uma folha de treinamento, né? Vamos para o nosso segundo treinamento, nossa segunda folha de treino. Eu separei aqui uma tinta cor-de-rosa, a Rose Gold, pra gente fazer na aula de hoje. E o meu boleador eu vou utilizar uma ponta média, ok? Então, eu vou aproximar aqui a câmera para você visualizar melhor. E eu vou começar ensinando vocês o ponto encaixado. Esse ponto, ele dá um efeito muito bonito, muito organizado na mandala, tá? Ponto regular você já sabe fazer. Basicamente, para a gente começar esse ponto encaixado, nós vamos fazer uma linha de ponto regular, tá? Um ao lado do outro. Eu vou mergulhar na tinta e venho aqui para minha folha pontilhando. Vou trazer a tinta para cá. Mesmo tamanho, mesmo espaçamento. Ao mergulhar o boleador na sua tinta, coloque sempre a mesma quantidade de tinta na ponta do boleador. E aqui eu vou criando a minha primeira fileirinha de pontos. E o que é ponto encaixado? Nada mais é do que você mergulhar novamente o boleador e na hora de você pontilhar, você encaixar um ponto em cima de dois pontos, assim. Você pode perceber que formou como se fosse um triângulo, tá? Você vai fazer esse encaixe em toda a primeira fileira de pontos que você fez aqui na folha de treinamento. Em cima de dois pontos, você vai fazer mais um ponto. Em cima de dois pontos, mais um ponto, e você segue assim até o final. O que você pode perceber de diferença entre o exercício anterior, da aula anterior e esse, é que nos pontos regulares, quando a gente vai fazer uma fileira em cima, ou até mesmo quando a gente fez essa circunferência aqui, não existe um encaixe, né? Os pontos da circunferência maior são aleatórios, tá? Eles não estão encaixados um ponto em dois pontinhos, um ponto em dois pontinhos, eles estão soltos, tá? Essa é uma primeira forma de começar a mandala. Eu utilizo bastante nas minhas mandalas e utilizo também os pontos encaixados, tá? Onde a gente cria um padrão simétrico com os pontinhos e eles ficam sempre
um em cima do outro, ou seja, um encaixado no outro, e eu chamo esses pontos de pontos de encaixe. Olha como fica lindo. Então, eu quero que você faça essa fileira inteira da folha, tá? Uma fileira inteira de pontos encaixados aqui da sua folha ou na superfície que você estiver treinando. Faça a fileira inteira e vai subindo os pontos encaixados até chegar aqui em cima, para você treinar. Ele é um ótimo exercício para treinar a coordenação motora, precisão, tá? Dos pontilhados. Vou fazer aqui mais uma fileira para você ver como fica bonito esse ponto de encaixe. Olha, percebe? E agora eu vou mostrar para você, simulando como se fosse a nossa mandala, tá? Eu fiz aqui uma circunferência bem pequenininha pra gente começar. E quando a gente vai começar o pontilhado encaixado, não há necessidade, pelo menos no miolinho da mandala, de você fazer várias circunferências com o lápis, né, com o compasso. Basta só uma circunferência pequenininha para você começar, porque o que vai fazer você se guiar para crescer a sua mandala, né, crescer o seu pontilhado, é a primeira fileira, tá? O que vai fazer você se basear é o primeiro pontilhado, porque a partir do primeiro pontilhado, você vai encaixar a segunda fileira, sem precisar de uma linha, de uma circunferência como guia. Você vai encaixar e vai encaixar as demais também até crescer o seu miolo da mandala, ok? Então, é bem importante, nesse momento, a gente fazer a primeira circunferência bem retinha, bem com espaçamento igual entre os pontos. Treina bastante isso, porque a primeira fileira dessa circunferência é que vai dizer se a mandala vai ficar simétrica ou não nos demais pontilhados que vão crescer aqui na mandala, tá bom? Então, vamos fazer aqui a primeira circunferência de pontilhado. E aqui eu fiz a primeira. O que vai diferenciar agora é que eu vou encaixar um pontinho. Eu vou encaixar um pontinho em cima dos dois pontinhos, igual a gente fez aqui na linha reta. Mas agora a gente vai fazer como se fosse na mandala mesmo, tá? No círculo. Então, eu vou mergulhar o meu boleador. Com o boleador carregado de tinta, eu venho aqui no primeiro parzinho de pontos e bem em cima vou fazer um pontinho. Percebe? Eu fiz encaixado. 2 pontos e encaixei um. E eu vou fazer isso em toda a circunferência dessa minha mandalinha. Mantendo aqui um padrão de tamanho. Se você quiser, você pode fazer um pontilhado menor aqui na hora do encaixe, não tem problema nenhum. Aí você vai criando de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua criatividade.
faz um pontinho menor, depois aumenta de novo e vai deixando fluir. Então, eu fiz a minha segunda fileira de pontos encaixados. Agora, eu vou para a minha terceira fileira. Vou fazer algumas fileiras para você ver como fica bonito o efeito, para você treinar também. Já separe aí a sua segunda folhinha de treino. Faça a sua reta de pontos encaixados. E faça também a sua circunferência pequenininha e vai encaixando os pontinhos. Porque o pontilhismo, gente, ele não tem segredo. O segredo é treino, 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 para que as suas mandalas saiam cada vez mais simétricas, mais bonitas. Então, aqui vocês já podem perceber que já está se formando uma mandalinha, um miolinho, uma florzinha aqui no comecinho dela. E o mais interessante é que, como eu disse para vocês no começo da aula, eu não precisei fazer mais circunferências para me guiar, ao contrário dos pontos regulares. Vou pôr aqui do lado para você comparar, tá? Você tá vendo aqui na folha do treino número 1, opa, na folha do treino número 1, a diferença, né? Ponto regular e ponto encaixado. Aqui eu preciso de linhas, né, de círculos para me guiar, para que eu coloque o pontinho dentro da linha para conseguir seguir no miolinho da mandala. Já aqui não. O que vai me guiar é a primeira linha de pontos, tá bom? Então, quanto mais você fizer aqui nos pontos encaixados, maior vai ficar o seu miolinho, maior vai ficar a sua florzinha e fica um efeito tão bonito quanto o ponto regular, tá bom? E fica completamente diferente. Então, para você variar aí no miolinho na hora de começar as suas mandalas, é uma ótima opção, tá? Então, fica aqui de tarefa para essa aula, esse treinamento, né? Se você terminou o treinamento da primeira aula, dos pontos regulares, venha para esse segundo treinamento e faça, porque vai fazer toda a diferença na hora de você ir por MDF e nas próximas aulas, nas aulas práticas, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!